Uma pergunta aqui. O senhor acha que como é que eu vou colocar? Esse espírito de Mashiach Ben Yosef, ele vai vir apenas sobre uma pessoa ou um nível de consciência que para naquele momento dessa dificuldade, ele... A minha percepção messiânica, ela não é uma percepção literal. Sim. Eu sou adepto da percepção messiânica de Mashiach enquanto consciência. Consciência. Mas isso não pode ser provado à luz do Peshat. Mas isso é defendido por uma boa parte da classe rabínica tradicional, especificamente a classe Masorti, né? Que é a classe que a gente faz parte, com exceção dos ortodoxos, que tem uma visão mais literalista sobre Mashiach. A grande maioria dos judeus imagina Mashiach como símbolo da redenção da humanidade. A nova era da humanidade. Que a própria humanidade encontrará com a expansão da sua própria consciência e de sua ética, de sua consciência política e social. Quando a gente olha para Isaías, descrevendo a era messiânica, ele fala de uma era de paz, onde as nossas armas serão transformadas em arados. E quando se cumprirá o texto que diz Loi sagoi el goiherev, loi madu od milhamah, povo contra povo não levantará espada e não se aprenderá mais a guerra. Então é um momento onde nós entregamos as nossas armas, onde nós nos desvinculamos dessa natureza beligerante do filho de Adão que quer brigar pelo território. O texto também fala que o boi o boi e o cordeiro pastarão junto com o leão. Nossos sábios não entendem isso literalmente, porque é claro que o leão vai continuar carnívoro e o boi vai continuar herbívoro. Isso é uma metáfora de que Deus não permitirá mais que o forte ganhe sobre o fraco, sabe? Tá falando de justiça social, do fim da opressão. O outro texto vai dizer as montanhas serão aplainadas e os vales serão preenchidos, serão como é que fala? Será aterrado. Justiça social. Então todo mundo vai ter uma única classe social. Não é isso, não é o comunismo, não é isso. Mas haverá justiça social. E o que é a justiça social? É você ganhar pelo que você de fato merece. Hoje nós não ganhamos o que merecemos. Ganhamos o que o mercado nos oferece. Então, o mundo não é totalmente justo, nem no capitalismo, nem no socialismo. Isso é verdade. O mundo não é justo, tá? Nem sempre quem mais trabalha e quem mais tem mérito é quem mais é recompensado. Então a justiça social é isso. É ao mesmo tempo a tão chamada aí pela direita radical, a tão chamada meritocracia, mas uma meritocracia justa. Não é uma meritocracia onde desde cedo a desigualdade já existe. É meritocracia, eu tenho mérito. Sim, mas onde é que você nasceu? Qual família que você nasceu? Qual foi a educação que você recebeu? É fácil falar de meritocracia, mas aonde cada um... mas o Enéas, mas não sei quem sai... A realidade de cada um é diferente. Uma pessoa, é uma exceção. Sim. Então, assim, a justiça social. Então, se eu olhar para a Bíblia como ela realmente é, eu vou entender que Deus nunca quis um rei. Não. O povo pediu um rei. Sim. Deus nunca pediu sacrifício e ele fala lá no início de Isaías, do que me vale a multidão dos seus sacrifícios. Né? Por quê? Deus nunca pediu sacrifício. Mas está escrito lá em Levítico. Não está escrito isso em Levítico. Está escrito em Levítico que quando você fizer isso, você traga um sacrifício tal, porque eles já sacrificavam. Os filhos de Adão aparecem sacrificando na Bíblia. Noé aparece sacrificando. Abraão aparece sacrificando. E não havia mandamento para sacrificar. Então, os sacrifícios, eles nascem do próprio ser humano, de uma era. Deus estabelece o sacrifício, estabelece que só pode ser feito no lugar onde ele colocar o nome dele, depois esse lugar acaba.
E por último, Deus nunca pediu um templo. Foi Davi que construiu o templo. E o tabernáculo do deserto representava um momento. E ele veio logo depois do bezerro de ouro, porque as pessoas precisavam de algo físico. Físico. Então, se eu olhar pela essa perspectiva, o Mashiach é muito mais uma necessidade humana do que uma necessidade divina. Talvez Mashiach sejamos todos nós. Talvez. Agora, se Mashiach for literal, se o texto literal se cumprir literalmente, então ele tem que ser literal em todos os níveis, em todos os aspectos. Então, para que ele seja literal, Mashiach tem que descender diretamente de Davi, descender de Salomão, reunir os exilados, ensinar a Torá. Mas tudo bem, mas e reunir os exilados? Não é só ensinar a Torá, porque ensinar a Torá, qualquer rabino pode ensinar a Torá. Não muda nada. Reunir os exilados, reunir as 12 tribos de Israel, não só Judá, Benjamim e Levi, reconstruir o templo, estabelecer o sacrifício, ser ungido. Tem a novilha vermelha. Ser ungido, ter a novilha vermelha, ser ungido, se assentar no trono de Davi, ser coroado e governar as nações. Ou seja, tudo isso ele tem que fazer. Se ele fizer metade, ele não é. Não é. E muitas vezes o que acontece é que propensos Mashiach podem surgir. Mas a geração também não está pronta para a redenção. Nossos sábios dizem que se Moshe não tivesse morrido e Moshe tivesse entrado na terra de Israel, junto com o povo de Israel, a redenção tinha chegado ali. O Olam Rabar ali. Era ali. Então, assim, nós estamos atrasando o processo daquilo que chamamos de Mashiach. Então, assim, você perguntou se eu acredito no Mashiach ben Yosef. Eu acredito no Mashiach ben Yosef, eu acredito no Mashiach ben Davi. Para mim, eu acredito muito mais como uma manifestação espiritual e uma força divina que vem sobre Israel, do que exatamente sobre um personagem. Agora, se ele é um personagem, nós temos que nos ater ao texto. Então, Mashiach ben Yosef é um personagem. Ele pode ser uma pessoa ou ele pode ser descendentes coletivos de José. Mas ele não é a primeira fase de uma mesma pessoa que vem primeiro como Mashiach ben Yosef e depois aparece como Mashiach ben Davi. Isso não existe. Não existe. Isso é adaptação messiânica. E eu entendo essa adaptação. E outros também já utilizaram essa adaptação. E por que utilizaram? Utilizaram porque com a morte de seus rabinos e a frustração em aquilo não acontecer, então, com a morte desses rabinos, eles acabaram tendo que criar uma estratégia para continuar imaginando que aquilo poderia acontecer. Então, esses movimentos sempre existiram dentro do povo judeu. O cristianismo não foi o único, né? Não foi o único movimento. Até hoje existem movimentos messiânicos dentro do próprio judaísmo. E eu não estou falando de movimentos cristãos. Não. Mas movimentos que o rabino é chamado por alguns de Mashiach. Ok, mas Mashiach não é isso não. O rabino morreu? Morreu. Então não é. Pronto. Mas ele construiu o templo dentro do nosso coração. Ótimo. Então ele cumpriu na sua vida um papel de tzadik e tudo mais. Mas o Mashiach bíblico não é. A régua é um pouco mais elevada, né? O Mashiach bíblico é literal. O Mashiach bíblico é um personagem. O senhor falou aí